Bom dia, Carlos. Bom dia, Michel. E bom dia a todos que participam hoje. Então, como o Carlos mencionou, o tema de hoje vai ser revolucionando o manejo agrícola através de sensoriamento e automatização. Então, a ideia do seminário de hoje é mostrar como que um sistema completo de monitoramento e automatização funciona no campo, na prática. Por isso que a gente convidou o Michel, que ele e a 3V3 eles trabalham com isso há vários anos já, e montando esses sistemas no campo. Então, a minha parte vai ser uma breve introdução de uma parte desse sistema todo, que seria a parte de sensores, que é a parte que a gente trabalha aqui na empresa Meter. Então, são esses sensores que a gente normalmente coloca no campo para buscar as informações e poder ajudar na tomada de decisão de todo o sistema. São vários tipos de sensores que a gente pode aplicar na prática, não só de solo, mas também do clima daquela região, da água que a gente usa na irrigação. Aqui, por uma questão de tempo, a gente vai falar só de sensores de solo mesmo, que a gente coloca no solo, principalmente de quatro parâmetros que a gente pode medir com relação aos sensores de solo. Então, a umidade, o potencial hídrico, a condutividade elétrica e a temperatura, que também pode ser medida, mas aqui nessa apresentação a gente nem vai mencionar porque ela é um pouco mais instintiva, assim, a gente sabe o que seria a temperatura e não tem muito o que a gente tratar sobre ela. Então, a umidade do solo é a quantidade de água presente no solo. É um dos parâmetros que a gente consegue medir com sensores que a gente normalmente instala no solo da nossa área. E os sensores que a gente coloca ali em loco, normalmente eles só conseguem medir a umidade em base de volume. Então, a informação que a gente consegue de sensores de umidade do solo no campo é o volume ocupado pela água naquele determinado ponto, em relação com o volume total do nosso solo, da nossa amostra, que normalmente contém a parte sólida, mineral, e também os poros preenchidos tanto por água quanto por ar. E esse parâmetro é importante, principalmente na irrigação, no manejo da irrigação, porque é ele que nos vai dizer a quantidade de água que existe naquele ponto e ajuda também no cálculo de quanto que a gente deve irrigar para chegar no ponto que a gente deseja de disponibilidade de água. Então, existem várias formas de se medir a umidade do solo no campo. Aqui, na nossa empresa, a gente trabalha com uma tecnologia só, que seria um sensor de capacitância. Então, os nossos sensores eles funcionam como um capacitor, que vai medir a permissividade dielétrica do nosso solo ao todo, incluindo a parte preenchida por ar, pela parte mineral, matéria orgânica, água. E o que faz essa tecnologia funcionar é exatamente essa tabela que a gente mostra aqui ao lado. Porque a gente percebe que a maioria dos componentes que formam o nosso solo, eles têm uma permissividade dielétrica muito baixa, de 1 a 7 mais ou menos aqui. E a água, que é o que a gente busca medir, ela tem uma permissividade muito mais alta, no outro extremo da nossa escala. Então fica fácil perceber que um pouquinho que a gente muda do volume de água naquele nosso solo vai ser muito mais sensível para esse sensor perceber. Então com isso a gente consegue criar uma escala de umidade daquele solo. Então na prática a gente tem uma quantidade de água naquele solo que vai ser sentida pelo sensor, porque a permissividade dela é muito diferente dos outros componentes do solo, e vai gerar esse valor de permissividade dielétrica do material, do conjunto como um todo. E por calibração, daí a gente cria uma escala relacionando permissividade com quantidade de água, e a gente traduz isso para o produto final, que é a umidade em volume. O segundo parâmetro que a gente consegue medir no campo é o potencial hídrico. Ele também tem relação com a água que está presente naquele solo, mas não é necessariamente a quantidade. Ela tem uma definição técnica um pouco mais complicada do que a umidade, e a gente tem um seminário que trata especificamente sobre isso. Então, a ideia aqui é mais mostrar como que a gente pode utilizar o potencial hídrico e
não chegar na parte de definição mesmo, que é um pouco mais maçante. Então, uma analogia que a gente criou aqui e que eu acho que exemplifica bem por que a gente utiliza o potencial hídrico, é que seria como se fosse medir a temperatura da planta. Então, a gente sabe medir a temperatura, por exemplo, aqui é uma temperatura ambiente, que a gente mede num termômetro, e a gente não necessariamente precisa entender o que é um grau Celsius ou um grau Fahrenheit, por exemplo, mas a gente sabe que existe aquele intervalo que é mais confortável para a gente. Tem temperaturas que ficam muito frias, tem temperaturas que ficam muito quentes, e tem aquele intervalo ótimo para a gente. Com o potencial hídrico é da mesma forma. A gente não precisa entender o que é, por exemplo, um kPa, um quilopascal, um megapascal, um bar, por exemplo, que são as unidades que medem o potencial hídrico. Mas as plantas, elas têm uma escala nas quais elas ficam mais confortáveis. Então, e isso varia de planta para planta, por exemplo. Existe um potencial hídrico que ele vai ficar muito úmido e a planta vai sofrer com isso. Existe um potencial hídrico muito seco também, que ela também vai perder produtividade ou até morrer. Existe aquele intervalo ótimo, que não só ela vai se desenvolver bem, mas também vai produzir bem. E a vantagem de se analisar o potencial hídrico é que ela é transferível entre solos. Do mesmo jeito que a gente utiliza graus Celsius, se eu falar graus Celsius, independente da região que eu tiver aqui, todo mundo vai entender, pelo menos aqui no Brasil. E o potencial hídrico também é transferível entre solos, independente se eu tenho um solo mais argiloso, mais arenoso, aquele intervalo confortável para aquela cultura, ele vai ser sempre o mesmo. E normalmente é uma informação que complementa a umidade, porque enquanto a umidade nos dá a quantidade de água presente no solo, o potencial hídrico informa se aquela água que está presente ali, ela está ou não disponível para a planta utilizar. E o terceiro parâmetro que a gente pode medir, por exemplo, no monitoramento de solo, é a condutividade elétrica. Então, existem sensores, podem ser o mesmo sensor de umidade, por exemplo, ou um sensor separado de condutividade elétrica, mas que vai medir essa propriedade do nosso solo. Então, aqui, é importante sempre lembrar de definir bem qual que é a condutividade elétrica que a gente está medindo no nosso solo. Existem, aqui a gente separou, por exemplo, 3 tipos de condutividade elétrica. Então, quando a gente dá aquele valor de condutividade elétrica, é sempre importante definir do que a gente está tratando, porque elas são diferentes entre si. Então, normalmente, o que a gente consegue medir no campo com um sensor de condutividade elétrica é a condutividade elétrica aparente, que é aquela total, aquela média de todo o material que está em contato com aquela sonda. Então, ela vai considerar não só a água, mas também o solo e o ar do material onde ele está inserido. E essa condutividade elétrica é importante porque é a que a gente consegue medir, de fato, no campo com um sensor de monitoramento. O legal é que se a gente tiver essa condutividade elétrica e também outras informações do solo, como, por exemplo, o volume de água, a gente consegue calcular as outras 2 condutividades elétricas. Aqui, só para mencionar também, existe a condutividade elétrica do extrato de saturação. Então, aqui é como se nós saturássemos o nosso solo com água, retirássemos essa solução dele e medíssemos a condutividade elétrica dessa solução. E um benefício desse tipo de condutividade elétrica é que ela é uma medida quantitativa dos sais no solo. Então, é ela que a gente consegue utilizar melhor para determinar qual cultura vai se adequar àquela salinidade do solo, por exemplo. E a gente tem, por último, a condutividade elétrica da solução dos poros. Aqui a gente não chega a saturar o solo, mas a gente retira a solução que está presente naquele solo, no estado original dele, e mede a condutividade elétrica daquela solução. E o benefício de se ter esse tipo de informação é que é essa condutividade elétrica que a planta está vivenciando, que ela está sentindo naquele momento. Então, cada uma aqui tem o seu benefício, mas normalmente com sensores de umidade, de condutividade elétrica, a gente consegue medir a condutividade elétrica aparente.
Só para exemplificar como que a gente pode utilizar essa condutividade elétrica no campo, por exemplo, um dos casos é a questão de acúmulo de sais. Então, aqui são dois sensores em regiões diferentes, um sensor de condutividade elétrica na região da raiz e uma abaixo das raízes, e a gente está medindo a condutividade elétrica nessas duas regiões. Então, uma condição ótima seria de não ter um acúmulo na região das raízes, para não prejudicar as raízes, mas um acúmulo logo abaixo dela, para ela ter acesso àqueles nutrientes. Se for o caso de ter um acúmulo tanto só na região das raízes, como no perfil todo, isso pode indicar uma necessidade de irrigação para tentar empurrar os sais dentro daquele perfil. E se a gente não tiver um acúmulo de sais sensível pelo sensor, pode indicar talvez uma drenagem em excesso. E também a gente consegue rastrear esse caminho que o nutriente faz dentro do perfil do solo. Então aqui são 3 sensores também, de umidade e condutividade elétrica instalados no campo. Quando a gente olha só a umidade, a gente não consegue diferenciar muito bem quais são as frentes de umidade e em quais profundidades a água se encontra. Eles estão bem próximos um do outro aqui. Mas quando a gente analisa a condutividade elétrica, a gente percebe, por exemplo, que ele deu uma condutividade elétrica mais alta aqui no sensor mais raso, mais perto da superfície, e à medida em que ele foi perdendo esses sais, os outros sensores mais abaixo foram sentindo esse aumento na condutividade elétrica. Então fica muito mais perceptível esse rastreio de nutrientes com a condutividade elétrica do que somente com a umidade. Então, basicamente era isso, era uma parte bem resumida para mostrar que tipo de parâmetros que a gente consegue medir, não todos, mas alguns deles, principalmente na parte de solos aqui, e que são sensores que ajudam a gente a responder algumas dessas perguntas. Por exemplo, se eu tenho água no solo, se aquela água que está ali, ela está disponível para a planta ou não utilizar, quando e quanto irrigar também, já que a gente tem parâmetros de quantidade de água presentes naquele solo, e questões relacionadas à própria nutrição, à própria fertilização da região. Se eu tenho qual é a salinidade daquele solo, a salinidade da solução que eu estou introduzindo naquele sistema, e onde que está acontecendo o acúmulo de sais, por exemplo. Então, essa era a minha parte. Eu queria agradecer pela atenção. Aqui eu deixo os nossos contatos para quem precisar mandar alguma dúvida, alguma sugestão. Tem o nosso e-mail, telefone, e também fiquem à vontade em mandar algum comentário através das nossas redes sociais. Agora, então, eu queria passar a palavra para o Michel, que vai dar continuidade a essa apresentação. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Bom dia, Michel, tudo bom? Vou disponibilizar aqui minha apresentação. Você está vendo aí a tela? Estou sim. Ela ainda não... Agora maximizou. Ótimo. Bom dia, eu queria agradecer primeiramente ao Carlos, né? E a você, Fábio. A gente tem uma parceria aí de longa data, né? Você nos ajuda muito aí nos questionamentos, nos sensores, nas dúvidas que sempre vão aparecendo, do que a gente muitas vezes interpreta, né? Isso é uma coisa que a gente tem que muito agradecer a vocês. Vocês conseguem, como toda a equipe da MIT, aí, ajudar a gente de forma ímpar. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer isso daí. Agradecer também a oportunidade, né? A forma de a gente mostrar um pouco o que a gente tem feito nesses últimos anos aí, né? Já que o nosso trabalho já tem alguns anos, né, Fábio? Mas, enfim, deixar bem claro aqui nossa gratidão aí à família Mitter, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre o tema, né, de revolucionar o manejo agrícola através de sensoriamentos e automação. Então a gente tem que deixar bem claro que o manejo ele tem que vir desde a parte de eu conseguir interpretar o que está acontecendo aqui, solo, o sistema, solo, planta, enfim, e também usar aquilo de forma automática, né, em alguns casos. Então vamos lá. 3 como o Carlos falou, a empresa é sediada em Fortaleza, mas a gente atende boa parte do Nordeste, temos clientes também no Espírito Santo.
E hoje a gente tem feito um trabalho bem diferenciado em grandes clientes também, né? Em relação ao assessoramento, conseguimos mudar muita coisa em relação ao manejo e tem dado resultado, né? Só o objetivo da empresa hoje é dar resultado. Aqui alguns pontos, né, onde a empresa atua de forma mais contundente, né? Onde a gente tem boa parte dos sensoriamentos, enfim. Alguns dados aí mais da empresa aí em relação aos nossos clientes, né, do trabalho que a gente vem fazendo junto a esses clientes. Então, não só nessa questão do manejo da irrigação, da fertirrigação, dos parâmetros de solo, água e clima. Falar um pouco mais do conceito de agricultura moderna, né? Porque quando se fala em sensoriamento, se fala em automação, eu acho que é indispensável fazer uma analogia à questão da agricultura moderna. A agricultura moderna, ela parte do pressuposto que você tem que monitorar, automatizar e controlar todo o processo, né, da irrigação. Então, você tem que, desde a captação da água, a automação de um reservatório, você tem que ter todos os processos automatizados. Todo bombeamento tem que ser de forma inteligente, então não adianta a gente jogar água em excesso ou faltando ali, você tem que ter todo esse controle nisso, né? Então, o bombeamento inteligente é outro fator bem importante, né? Toda a análise climática dos parâmetros do solo, né? Então, o casamento, que eu digo, o casamento perfeito entre a questão dos sensores de solo e as nossas análises climáticas. Você determina o manejo, o balanço hídrico que você vai seguir e o seu solo é que vai me dizer se aquilo está seguindo uma risca quase que perfeita, né? Então, o sensor de solo é que assina lá o cheque dizendo, olha, o que está sendo feito da forma correta. O manejo inteligente da irrigação é da parte de irrigação, né? Então, isso daí é uma coisa que também, na nossa concepção, faz parte da agricultura moderna, principalmente quando se fala dessa questão da irrigação, tá bom? Questão de água de reservatórios, né? Falando um pouco mais de captação, então você tem que desde automatizar os seus processos de captação da água no rio, ou num poço profundo, ou num poço raso, e jogar isso talvez para um reservatório, se o sistema for dessa forma, né? São exemplos. Então, essa captação ela tem que ser de forma automatizada, eu tenho que analisar, por exemplo, que horas que eu vou fazer esse bombeamento, que horas a minha energia é mais interessante para fazer esse bombeamento. Então, se eu tenho um horário interessante, eu tenho que fazer isso de forma automatizada para que eu não perca nem um minuto daquele horário ideal, né? E a partir do momento também que a gente faz se ligar e desligar os postos também, eu tenho que analisar nível para que não haja nenhum transbordamento. Então, assim, tem uma série de sensores, né, da Meter que nos ajudam nesse quesito, tá? Então, se eu vou fazer um bombeamento de um poço, eu tenho que saber se o poço tem uma condutividade elétrica alta, não posso ter um excesso de condutividade, então eu tenho que limitar a minha condutividade elétrica, por exemplo, desse poço, vou mostrar um pouco mais na frente disso, né? Vou falar um pouco mais também de consumo de energia, né? Então, eu tenho que analisar o consumo de energia por multimedidores, né, dessa captação, se eu fizer uma análise mais profunda, né? Então, como eu falei, né, a gente vai fazer toda a parte de automação dos poços, né, horários pré-determinados, otimizar o acionamento das bombas, conforme as necessidades dos sensores, e fazer o acompanhamento dos parâmetros elétricos das bombas e dos poços, né? Isso é uma coisa que, esses parâmetros elétricos são fatores bem interessantes, principalmente quando se fala num poço profundo, que você tem uma operação muito cara e muito arriscada, né? Qualquer problema que se tem numa bomba, a operação de qualquer mobilidade dessa bomba é uma operação cara. Então, é um parâmetro elétrico voltado para taxação e análise de consumo, mas principalmente para análise das bombas, né, dos poços profundos, como é o exemplo citado agora. E como eu falei, né, aqui é um exemplo bem interessante do sensor da Decathlon, né? Voltei aqui. Então, um exemplo bem interessante, eu tenho aqui, no caso, um sensor de condutividade, né? E eu posso tanto falar, esse aqui no S2, no caso, né, Fábio, a gente não tem o nível, mas a gente tem sensores da mesma família que, além de dar condutividade, dá nível. Então, por exemplo, eu posso ligar um poço, analisar o nível desse poço e desligar o poço, por exemplo, ou a minha bomba de captação no rio, seja qual for a captação. E também a mesma coisa com relação à condutividade, né? Então, são dois parâmetros bem importantes que a gente faz hoje. Então, por exemplo, se eu estou com um poço raso, que é um poço de água mais barata,
ele vai ter um limite, até certo horário ele pode entrar, depois daquele horário é inviável. Então, a gente faz um trabalho com os sensores para poder fazer essa determinação de quando um poço raso ou um poço profundo vai entrar e conseguir uma melhor eficiência desde a minha mistura de água no reservatório, quando se eu faço, obviamente, um trabalho com águas salinas, como também economia de energia. Né? Então, eu tenho que acionar a bomba na hora correta. Mudando um pouco de assunto, né, saindo de reservatórios, entrando mais um pouco para bombeamento integrado. Então, a questão do bombeamento, né, eu tenho que ter uma uniformidade de pressão. Então, se o meu reservatório, a minha fonte de água, ela tende a ter uma variação de pressão, lógico que vai haver uma variação de vazão. Mesmo quando você tem bombeamentos com um exemplo, né, com emissores autocompensados, ainda assim, se a bomba tiver uma pressão muito baixa, a gente vai ter problemas com isso. Né? Ele tem uma pressão mínima requerida para trabalhar bem. Então, o bombeamento integrado, ele entra independente de ter um autocompensada, um emissor autocompensado, ou ter, por exemplo, um emissor comum, né? Então, o sistema ele já vem ajudando nisso. Então, ele mantém uma pressão uniforme conforme cada parcela. Então, o nosso trabalho é parcela a parcela. Então, se eu tenho uma área de irrigação, uma parcela A, que ele tem que trabalhar, por exemplo, a 3,5 kg, como é o caso desse exemplo aqui, eu tenho um horário que eu vou mudar para uma parcela B. E essa parcela B talvez seja 13,15 ou 13,2 aí, perdão, 3,2 quilos, né? Então, nesse exemplo aí, a gente tem uma redução de consumo efetivo de potência, né? Você faz o cruzamento aqui do gráfico, você vê. Então, isso, além de garantir uma melhor operação para a área, que é efetivamente quem paga a conta, né? A planta que paga a conta, eu tenho também uma redução de consumo de energia. Então, quando eu preciso, eu tenho potência aplicada para garantir quem paga a conta, né? Que é a planta, como também tenho uma redução de consumo naquela parcela que esporadicamente pode acontecer de não ter necessidade. Outra coisa bem interessante que a gente vê é que mesmo na hora de uma troca, a pressão se mantém constante, mas a potência se eleva, porque tem um tempo de abertura muito curto ali de fechamento das válvulas, né? Então, nesse tempo a gente vê também, acompanhando aqui essas mudanças de potência. Então, esse bombeamento inteligente, uma coisa bem interessante, é feito por inversores, né? Inversores automatizados, né? Então, não adianta também eu ter um inversor e não fazer um controle perfeito disso. Então, o sistema como um todo, né, ele faz toda essa gestão de forma automatizada, como eu falei, sem precisar de intervenção, esperar que um terceiro entre ou faça qualquer ajuste no sistema. Parametrizou uma vez, ele segue aquela programação. Um pouco mais aqui só de alguns exemplos, né? Então, aqui um exemplo aqui com inversores de 30 cavalos, né? Você tem, no caso aqui, 5 inversores de 30 cavalos. E aqui um exemplo só de análise da pressão, que é um sensor de pressão, do manômetro de pressão, mostrando que ele estava ajustado ali em 2 kg ali no manômetro convencional, né? Falar um pouco mais da questão clima também, né? Como eu falei, irrigação é um conjunto de fatores, né? A estação é um conjunto de fatores aí que acho que um dos principais. A análise climática, né, nos ajuda a ter o balanço mais próximo do balanço hídrico perfeito, digamos assim. E o sensor ele vem depois lá na frente para falar disso, vou falar um pouco mais à frente também disso. Então, assim, aqui nesse caso eu tenho todos meus dados de evapotranspiração de referência, né, temperatura do ar, umidade do ar, ponto de orvalho, pressão atmosférica, direção e velocidade do vento, radiação solar, pluviometria, eu tenho todos os parâmetros climáticos necessários para a determinação da evapotranspiração de referência. Né. Esses dados são convertidos em ET0 através de PMONT, e a partir desses dados a gente consegue fazer uma gestão mais precisa, né? Então você vê aqui que no primeiro dia aqui, nesse exemplo aqui que a gente usa, tinha uma evapotranspiração de 5,96, depois foi 7,74, se manteve parecido, subiu um pouco mais 2 dias seguidos, né? Foi para 6,98, e depois nesse dia aqui especificamente estava em 4,67 até o momento dessa imagem. Aqui mais algumas fotos, né? Então, assim, a gente pode desde definir o melhor horário para irrigar, prevenir doenças e mais pragas agrícolas, né? Saber a hora exata também de fazer pulverizações. A estação ela ajuda numa infinidade de fatores, tanto é que é um dos instrumentos que é usado por quase todas as equipes das fazendas, né? Desde a equipe de fitossanidade, a equipe de manejo de irrigação, enfim.
Que a questão da irrigação e fertirrigação aqui é só um exemplo, tá? Onde eu tenho uma análise de vazão, volume acumulado que eu aplico, o sistema também, como ele tem todas as telemetrias, a gente consegue saber exatamente o que é que aplicou de água em cada parcela. Então, quando eu faço um balanço hídrico, eu faço um balanço hídrico perfeito. Eu costumo dizer perfeito no sentido de que você, eu falhei um pouco lá, eu tive um problema no meu sistema de irrigação, eu tive que intervir lá, diminuir o tempo de irrigação ali. Ficou faltando lá no meu balanço hídrico aplicar uma lâmina de X metros cúbicos. Então, você já dá aquela lâmina no dia seguinte, né? Então, todo esse monitoramento parcela a parcela, ele vem ajudando bastante nessa questão do balanço hídrico, tá? Isso é uma ferramenta que hoje eu julgo indispensável aí, na minha visão aí. Como eu falei, né? Isso é automatizar a fertilização, que horas eu vou aplicar cada adubo, né? Qual o melhor horário para a aplicação desse adubo, qual o tempo de avanço você determina no sistema, ele faz tudo automático, qual o melhor horário para você entrar com biológico, qual o melhor horário para você entrar com sal comum, enfim. O sistema te ajuda tudo nisso, né? O Fábio já falou aí do sensor de condutividade elétrica, sistema de fertilização automatizada, se você ainda tiver esse monitoramento, não é que ele vai automatizar a injeção do adubo pela solução do solo, né? Mas ele se torna uma referência ímpar para você saber como é que está o sistema, se eu estou lixiviando sai, se eu não estou, que hora eu tenho que entrar com a lâmina de lixiviação. Isso é uma infinidade de casos aí, né? Então, economizar água também, né, óbvio, né? Se você faz uma gestão correta, você aplica o que realmente a planta precisa, né? Muita gente fala, isso irriga demais, né? Isso é fato, é indiscutível, né? Mas se irriga porque você não tem como enxergar. Com os sistemas de monitoramento e automação, você consegue tanto automatizar quanto enxergar o que você está aplicando. Então, água em excesso também é prejudicial à planta, né? Eu costumo dizer bem isso, né? Quando você diminui muitos espaços de ar, ela era menos, é mais propícia a fungos de solo, enfim. Isso aí é um tema para talvez outra discussão aí. E o caso de uso, né? Geração de relatórios gráficos, do sensor, que a gente usa bastante, né, Fábio também, que é o Teros 12, que é a geração de relatórios e gráficos do conteúdo volumétrico da água do solo, né, para gestão e manejo das parcelas monitoradas, né. Então, se eu faço um balanço hídrico, né, se eu estou vendo um sensor talvez que é mais a 20 centímetros, você vai ver que ele vai exceder um pouco ali, que é um exemplo de solo bem arenoso, tá? A capacidade de campo, que vai lixiviar um pouco, mas naturalmente vai lixiviar com as zonas de interesse radicular, que é só um exemplo de um sensor aqui, tá bom? Então, essa parte de monitoramento de conteúdo volumétrico é excepcional, e quando ela é aliada com condutividade elétrica ainda é necessário, a gente consegue ter um ganho indiscutível. E aquela questão, não adianta eu ter uma solução que vá fazer automação se ela não foi integrada com a fertilização, se ela não foi integrada com a minha captação. Então, um dos grandes diferenciais da 3V3 hoje eu vejo essa questão de integrar todas as plataformas, né? A gente usa sensores da Meter Group já há alguns anos, isso é indiscutível, a qualidade do sensor, né? A gente sempre fala isso. Então, essa integração hoje, tudo trabalhar na mesma plataforma, interagindo o pensamento, interagindo todos os parâmetros quando se fala para o campo, né? Então, a gente tem um ganho sem igual aí em relação ao manejo, né? Parte de todos os nossos equipamentos, né? Falando um pouco mais da infraestrutura, falei muito de sensores, falei do que a gente faz, mas como é que isso funciona no campo, né? Então, tem vários equipamentos espalhados no campo. Esses equipamentos todos se intercomunicam sem fio, né? São um grande diferencial do nosso sistema. Os equipamentos que não têm energia, obviamente, tem painel solar, né? Para alimentar o sistema. É um sistema bem ativo, tá? Então, eu fico às vezes, cada um segundo requisitando informações dos sensores, da meter, por exemplo. Obviamente que a gente não guarda esse nível de volume, porque não requisita isso, né? Normalmente, nos nossos clientes, a gente guarda esse dado a cada 5 minutos, vai ter um monitoramento praticamente em tempo real, certo? Porque ele vai fazer a varredura de análise e, a partir dessa varredura de análise, a gente vai também ter um monitoramento contínuo aí.
Aqui é um exemplo, né, do sensor que a gente usa. Esse aqui é o antigo GS1, né, Fábio? A gente hoje está com o Teros 10 aí, mas é bem similar, pequenas modificações, né? Mas é um sensor muito bom também, né? Aqui é só para a gente concluir aqui é um exemplo do sistema, né? Então, se eu tenho os relatórios do que eu tinha previsão de aplicação, do que eu realmente apliquei, então eu tenho até a eficiência daquele dia ali, qual é a eficiência média do sistema, enfim, a gente tem uma série de informações de predição, né? O sistema, justamente por ser integrado, ele tem essa capacidade de pensar, né? Então, quando ele pensa, analisa dados, ele te dá informações, te diz, olha, se você programar 60 minutos, esquece, você não vai aplicar uma lâmina prevista de 2.46 nesse curso, por exemplo. Você vai, aliás, 2.66, que seria o ideal, né? Você vai aplicar uma lâmina de 2.46, então você tem que talvez aumentar um pouquinho esse curso. Ou então vice-versa, né? Se você acha que você vai aplicar demais, você pode diminuir um pouco mais, porque a gente vê que a tua taxa de aplicação é sempre um pouco mais elevada. Então, isso é tudo dado que o sistema já te dá na hora de fazer teu planejamento de irrigação. Esses são exemplos, tá? Práticos. E a questão dos resultados, né? Nosso objetivo, foco em dar resultado. No achismo, ela tem que dar resultado. Então, esse resultado se vem em redução de consumo de fertilizantes, porque eu estou fazendo uma gestão da minha adubação, por exemplo, em alguns casos. Então, você acaba conseguindo fazer essa melhor gestão e deixar o adubo muito mais disponível para a planta, né? Evitar muitos problemas. A gente encontra muito problema de aplicação de adubo. Então, você às vezes não tem um adubo perfeito e quando vai para o campo, esse adubo não chega onde deveria chegar, porque não tem uma série de análises. Então, a automação da fertilização ajuda nisso também. Economia do consumo de energia, esse é outro fato, né? Isso é indiscutível também. A partir do momento que eu melhoro a minha gestão de águas, eu consigo reduzir a energia. Água, obviamente, também, né? Que é o recurso mais precioso que a gente tem. E a produtividade. A gente tem alguns dados que a gente produziu 40% a mais. Aí você se imaginar, o cara fazia, tem muita gente que faz muita coisa errada e está cego, porque o sistema, quando não vai no primeiro dia, há 10 anos lá para frente, ele vai ter a mesma eficiência. Então, a partir do momento que você monitora tudo, os seus problemas. Se você vê muita antecedência. Então, se você tinha um sistema que estava subdimensionado, fazendo uma gestão errada, ela vai produzir medianamente. A partir do momento que você aplica a fertilização automatizada, juntamente com a gestão perfeita da irrigação, sem excedentes de água, nem falta de água, ela fica sempre na melhor condição e a produtividade dispara, né? Então, isso é um outro fato, né? Não é só economia de mão de obra, ou de água, ou de energia, mas efetivamente a gente consegue perceber claramente um aumento de produtividade porque você gera melhor sua área, né? Sua planta. E é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí, Fábio, e toda a equipe aí da Mita, agradecer sempre o apoio deles aí, tem sido indispensável para a gente, tá bom? Obrigado. Vou passar a palavra para vocês novamente. Muito obrigado, Michel, pela excelente apresentação, muito interessante, e obrigado, Fábio, pela introdução. Nós vamos, então, agora abrir o tempo para algumas perguntas e respostas. Antes disso, eu gostaria de fazer dois comentários rápidos. O primeiro é que o PDF da apresentação de hoje ele vai ficar disponível no site da Matter, na área de educação. Daqui a pouquinho eu mando um link aqui no chat mesmo, o link de onde esse PDF vai aparecer. E também o vídeo gravado com áudio e os slides, tudo certinho, vai estar disponível no YouTube até o final do dia. E eu também vou mandar o link do YouTube para os participantes poderem abrir. Então, com isso,